Programa Gente em Destaque hoje na TV Câmara Jacareí vai conversar com um jornalista de muita experiência no Brasil, com mais de 50 anos de profissão, que tem muitas histórias para contar e colocou parte dessas histórias num livro chamado Do Palácio ao Bordel, Crônicas e Segredos de um Jornalista Brasileiro em Londres. É o Antônio Carlos Seidel. Muito obrigado pela sua presença, por sua vinda aqui a Jacareí. Muito obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar essa entrevista falando sobre a sua trajetória, né? Você é nascido no Rio de Janeiro, numa época em que o Rio de Janeiro era a capital federal do país. Correto. Como é que foi a sua infância no Rio de Janeiro? O que você lembra da sua infância? Eu me lembro da minha infância a vontade de ser jornalista. O meu pai era jornalista e ele então me levava ao Correio da Manhã, que foi um jornal muito importante à época. Ele foi publicado no Rio de Janeiro de 1901 a 1974 e teve um papel muito importante nos anos do regime militar, né? Tinha uma equipe que combateu muito aquela situação daquela época. E meu pai me levava sempre ao jornal e minha mãe e meu irmão, nós íamos muito lá porque o papai quase não vinha em casa, ou seja, quase não chegava para o jantar devido ao trabalho dele, ele saía cedo, voltava à tarde. Então, uma vez por semana, ou de 10 em 10 dias, a minha mãe, meu irmão e eu íamos jantar com ele no jornal. Aliás, era muito gostoso, o restaurante lá tinha uma vista muito bonita, dava para ver o relógio da Mesbla, que era um dos símbolos ali do Rio de Janeiro, do passeio público. E acostumei a ir ao jornal e me sentia no paraíso. Quando eu entrava e sentia o cheiro do papel nas bobinas, nas enormes bobinas na oficina, aquilo, eu ficava maravilhado com aquilo. Na redação, quando entrávamos lá e aquele barulho, né, o pessoal batendo a máquina, né, o sininho tocando, que chegava um telex, no telex, tudo me dava assim uma impressão assim que era aquilo que eu queria fazer, estar ali dentro com aquelas pessoas, né? Aí me levou, quando eu tinha 10 para 11 anos, eu fundei em casa o jornal que sai de vez em quando, né? O meu irmão era o meu companheiro nessa empreitada e eu era o proprietário, o editor, o repórter, né? E contava com a ajuda do meu irmão. Mas nós morávamos bem pertinho do Fluminense, né? Nosso time do coração. E íamos muito lá, nós éramos sócios, gostávamos de ir para a piscina, para jogar futebol. Então, o jornal saía de vez em quando, né? Porque não podíamos nos comprometer, fazer o jornal todo dia. Tínhamos que jogar bola no Fluminense ou tínhamos que ir à praia, né? E é um jornal com uma leve tendência ao Fluminense. Uma leve tendência ao Fluminense. Nós procurávamos ser bastante isentos na nossa análise, né, do panorama esportivo, mas o Fluminense tinha um viés, né, do nosso jornal. Inclusive, na resenha que saiu sobre o seu livro no Estadão, um tempo atrás, o jornalista autor, que foi o Rodrigo Carvalheiro, que escreveu a resenha, diz que se o livro tem um defeito, é que ele não conta que fim levou esse jornal. Que fim levou esse jornal, que sai de vez em quando? O jornal que sai de vez em quando, à medida em que eu fui ficando mais velho ali, entrando na adolescência, passei a estar mais ocupado com mais estudos, né? Porque foi chegando aquela fase de terminar o ginásio, entrar para o científico. Mas logo eu fui para o Correio da Manhã. O jornal acabou naturalmente. Acabou de vez em quando, né? Um dia meu pai me pegou e me levou para trabalhar no Correio da Manhã. Porque ele falou, àquela altura, ele já achou que eu já estava preparado, né? Depois dessa grande experiência no jornal que sai de vez em quando, né? Ele me achou que eu estava preparado. Porque papai, ele me incentivava muito a escrever. Todos os dias, quando ele saía de casa, ele deixava 5 palavras para eu pesquisar e escrever frases com aquelas 5 palavras. E me incentivava muito a ler. E você tem que ler para escrever bem, né? Então, fui para o jornal com 17 anos, eu fui trabalhar no Correio da Manhã. 17 anos. E o Correio da Manhã explica para as pessoas que estão em casa, o senhor falou desse jornal no comecinho, como é que era o Brasil dessa época que você começou a trabalhar no Correio da Manhã? Então, era o ano de 1965, né? Tinha havido a instalação do governo militar
em 1964. Sim. Basicamente, comecei a trabalhar um ano depois. Então, a cobertura política era o principal trabalho do jornal. Mas havia muita censura, né? Então, o jornal lutou muito contra a censura, como era um jornal que tinha uma posição contrária ao regime militar e jornalistas que lá militavam, né? Equipes senior, tinha o Paulo Francis, o Carlos Heitor Coni, o Antônio Calado, né? O Luiz Alberto Bahia, eram grandes jornalistas que faziam um jornal criticando muito a situação do regime militar. Aliás, se não me engano, foi no Correio da Manhã que o Coni escreveu, logo depois do golpe, dia 2 de abril, um editorial, né? Ferrenho contra o golpe, né? Exatamente. O Coni tinha uma posição muito forte. Até um livro que ele lançou na época, O Ato e o Fato, era baseado nas crônicas dele que ele escrevia no Correio da Manhã, e por causa delas ele até, inclusive, foi preso 1 ou 2 vezes naquela época. Devido a essa oposição ao regime militar, o jornal foi asfixiado, né? Sofreu muita pressão do regime militar e, aos poucos, ele foi perdendo o fôlego financeiro, chegou a ser vendido para um outro grupo, mas em 74, já numa situação bastante fraca financeiramente, ele acabou, foi extinto. E você fazia reportagens de todas as editorias? Não, como é que era a sua rotina lá? Eu entrei para lá, quando eu fui para lá, foi para a editoria de esportes. Fui trabalhar na editoria de esportes. Eu, embora já tivesse a minha experiência no meu jornal, né? E eu tive que, quando eu cheguei lá, quando meu pai me chamou para ir lá, ele falou: você está preparado? Eu falei: estou. Né? Aí fui. Mas eu fui morrendo de medo, né? Fui morrendo de medo, me tremia todo quando eu cheguei lá, mas aí entrei, sentei, e o editor de esportes me ensinou o que era o lead. A minha vida naquele dia mudou, né? Quando eu aprendi o que era o lead, porque ele me mandou ao jogo, estava faltando um repórter, ele falou: você hoje vai cobrir o jogo no Maracanã, Bangu e Bahia. Aí eu falei: puxa, vou direto assim, vou direto, vai lá. Aí fomos numa Rural Willis, eu e o fotógrafo, eu estava me sentindo o máximo, né? Vamos ao Maracanã, entramos, assisti o jogo, eu tomei nota. Voltei para a redação, sentei lá e ele: garoto, vamos. Que já estava na hora de fechar o jornal. E eu escrevia. E, garoto. Aí ele: pô, lá, o que aconteceu lá? Quem ganhou o jogo? Eu falei: foi o Bahia, foi o Bangu. Quem fez o gol? Roberto Pinto. Quantos minutos? 45. Aí ele: tá vendo, garoto? O lead, com o gol de Roberto Pinto, o Bangu derrotou o Bahia ontem no Maracanã, levou a matéria. Eu falei: boa. E foi: isso é o lead, né? Aí ele me ensinou que era o lead, o que, quando, como, aquelas 5 perguntas fundamentais, e dali para frente foi. E o senhor começou no jornal em 65, mas depois, um pouquinho depois, fez faculdade de economia, né? Então, eu estava trabalhava lá no Correio da Manhã já, à altura ali um ano e pouco, em 66, e eu pedi um horário especial para fazer o cursinho pré-vestibular, e o diretor de redação, Luiz Alberto Bahia, me perguntou: você vai fazer a faculdade de quê? Eu falei: de jornalismo. Aí ele falou: não, jornalista você já é, você faça outra faculdade para ampliar os seus horizontes. Eu falei: mas eu quero fazer jornalismo. Ele falou: não, faça outra, faça economia, por exemplo, que é uma disciplina que vai crescer muito aqui no país. Aí eu fui fazer economia, né? Porque ele me deu essa dica para ampliar os meus conhecimentos. E eu fui fazer economia e passei no vestibular. Aí no primeiro dia que eu voltei à redação e disse que, olha, eu fui aprovado, agora eu vou fazer a faculdade de economia. Aí o chefe de reportagem que estava ouvindo, ele ouviu: então escreve aí um editorial sobre o FMI. Eu falei: peraí, mas eu nem comecei. Não, mas escreve, você é economista. Muita coisa acontece muito no jornal. E nesses anos todos do Correio da Manhã, você se lembra de alguma história que mais marcou, ou uma reportagem que ficou inesquecível aí, não? Eu tive uma experiência da maldade humana. Eu acho que isso marcou e foi muito importante para a minha carreira entender isso, né? Porque eu era ingênuo, né? Estava começando ali e tal, e fui cobrir o Fluminense nas férias do titular da cobertura do Fluminense.
E tinham todos os outros colegas, né, de outros jornais do Rio de Janeiro, todo o espectro de jornais do Rio de Janeiro. E eu ali, o garoto, né, cobrindo ali, e um dia me ligou, já estava na hora de fechar, me ligou um colega de outro jornal, me disse, olha, o Fluminense, eu soube lá, o Fluminense vai submeter o Ananias a testes. O Ananias jogava no Bangu. Aí eu fiquei feliz com aquela notícia, fui lá, disse para o meu editor e saímos com a notícia. Né? Fluminense submeterá Ananias a testes. Era um golpe, era um fake news. Ele queria justamente me prejudicar, mostrando, né, que eu não sabia trabalhar. Aí eu falei, foi bom, do início eu aprendi, né, que você tem que confiar no seu trabalho, você tem que ligar no final do dia para as suas fontes. Né? Então eu acho que isso foi uma lição muito importante. E você sente falta daquele ambiente carioca da sua infância, adolescência? Porque hoje o Rio de Janeiro é outro, né? Para começar, não é mais capital do país. Mas aquele ambiente da sua infância... Nós sentimos muito mais seguros, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, eu podia sair de uma festa às 2 horas da manhã e voltar a pé para casa, sem o menor problema. Não, hoje em dia você está andando super protegido de blindados e você não tem essa... Isso basicamente é uma grande diferença, né? Daquela época para hoje, é uma enorme diferença. E para a gente encerrar esse bloco, que lições que tanto seu pai quanto a sua mãe te deixaram que você carrega para a vida toda? Ou melhor, que características pessoais dos dois você herdou? Honestidade, né? Lealdade e trabalho, e acreditar no trabalho para alcançar os objetivos. A carreira do seu pai foi toda no Correio da Manhã ou ele trabalhou também em outros? O papai, ele era médico e jornalista. Médico e jornalista. Ele foi trabalhar no Correio da Manhã com 15 anos de idade na revisão, porque o pai dele tinha ficado paralítico e ele precisou ajudar no sustento da casa. Ele era o mais velho de 4 homens e 2 mulheres, e ele foi trabalhar no jornal para começar uma carreira. E mais à frente, quando chegou na idade do vestibular, da faculdade, ele fez medicina. Então ele conseguiu, durante a vida inteira, levar as 2 profissões. No jornal, ele fez várias coisas, mas foi se especializando em medicina e ciência, e ele tinha uma coluna chamada Notas Médicas, que era uma coluna muito importante sobre aspectos científicos e médicos que ele manteve durante até o último dia que o jornal foi publicado. E fez uma carreira médica também, se especializou em administração hospitalar e ocupou vários cargos de direção em hospitais, né? E ele sempre dizia que era um homem feliz, dizia para minha mãe, porque ele tinha um filho jornalista, que sou eu, né, o Antônio Carlos, e um filho médico, que é o meu irmão, Luiz Fernando. Conseguiu nos dois aí realizar a profissão dele mesmo. Tá certo, a gente vai fazer então uma rápida pausa aqui no nosso programa. No próximo bloco a gente vai entrar no assunto do livro e na estada de anos que o Antônio Carlos Seidel tem em Londres. Até já.